Oi, queers! Eu sou Lian e esse é o Pisa na Bola, o programa que traduz para a nossa comunidade um dos esportes mais héteros do mundo, o futebol. E hoje nós vamos falar sobre os principais craques da história, focada aí na Copa do Mundo masculina que está acontecendo nesse momento. Então a gente vai falar sobre os principais jogadores da história da Copa do Mundo. É uma maneira aí de você ter um gabarito para poder falar e dar aquela carteirada, aquele close quando algum boy chato começar a falar com você. Quando aquele boy war começar a chegar perto de você e falar sobre alguma coisa, você vai ter aí o seu repertório de atletas para poder jogar na cara deles. Vamos lá? Vem comigo! Vamos lá, Daniel, revisa comigo. Curtir o episódio, ativar o sininho, seguir... Precisa da ordem, é que senão eu vou me perder. Vamos ver se eu acerto. Já errei, né? Puta que... Não! Que saco, toda vez eu erro. Mana, para, pisa menos. Mana, para, pisa menos. E antes de começar, eu não posso esquecer de pedir para você curtir o episódio, ativar o sininho e seguir o nosso canal, né? Para você ficar por dentro de todas as novidades. Acertei? Eu acertei. Não, eu mudei a ordem, mas eu acertei. Não vem com essa ordem, Daniel. Eu acertei. Acertei, gente. Pelo amor de Deus. Vamos começar a falar sobre os divos que estão na história da Copa do Mundo? A gente não pode começar, né, a falar sobre Copa do Mundo sem citar uma pessoa que está na história, está marcada na história e ele é brasileiro. Nada mais, nada menos do que Edson Arantes de Nascimento, conhecido como o Rei Pelé. O Rei Pelé, ele coleciona recordes na história da Copa do Mundo. Ele é o único jogador, para vocês terem ideia, a vencer a competição em 3 oportunidades. Ninguém conseguiu fazer isso. O Pelé, ele é o jogador que está marcado na história por conta do fato de ser o cara que transformou a história da seleção brasileira. Antes do Pelé, o Brasil não tinha conquistado nenhuma Copa do Mundo. Depois que o Pelé começou a jogar, o Brasil conquistou 3. É por isso que o Pelé ele está marcado não só na história da Copa, como na história do Brasil. O Brasil tem no atacante como o seu principal referencial. Pelé fez mais de 1000 gols em sua carreira e ele também colecionou títulos jogando pelo Santos e jogando pela seleção brasileira. A primeira Copa disputada pelo Rei Pelé foi em 1958, na Suécia. Na época, ele foi o homem mais jovem a disputar uma partida de futebol dentro de campeonatos mundiais. Ele tinha apenas 17 anos. Eu falei homem, mas ele realmente era um menino. Pelé, além de ser um dos jogadores mais jovens a disputar o campeonato mundial, ele é o jogador mais jovem a marcar gol em final de Copa do Mundo. Ele marcou gol na vitória do Brasil por 5-2 contra a Suécia aos 17 anos de idade. Ele tinha 17 anos de idade quando fez um gol em final de Copa do Mundo. Pelé também, nessa Copa de 1958, quando ele tinha 17 anos ainda, né? Eu gosto de frisar que ele só tinha 17 anos, porque isso é muito bizarro, sabe? É muito inédito. Nessa Copa de 2026, por exemplo, 3 jovens jogadores marcaram gols. Um da Bósnia e um da Espanha, o Lamine Yamal. Eles marcaram gols e eles têm 18 anos. Eles entraram no hall de top 10 jogadores mais jovens a marcar gol em Copa do Mundo. Mas o Pelé, ele estava marcando na final da competição aos 17 anos de idade. E todos esses jogadores que marcaram gol depois do Pelé e são muito jovens, todos eles têm 18 anos de idade. Realmente muito jovem, realmente muito novos, mas eles não fizeram gol em final e eles também não fizeram gols tão decisivos como o Pelé fez. Por exemplo, o primeiro gol, né, o Pelé foi o jogador mais jovem a abrir o placar em um jogo de Copa do Mundo. Ele foi decisivo para poder marcar o gol de vitória do Brasil contra o País de Gales. Sem esse gol, o Brasil não teria vencido o time de País de Gales, por exemplo. E assim,
O Pelé, ele coleciona recordes na Copa do Mundo. Ele é, até hoje, o jogador que mais deu assistências na história da Copa do Mundo. Foram 10 assistências. Ah, Leão, o que é assistência? Assistência, galera, é o passe decisivo para o gol. É aquele passe, o último toque que o jogador dá para outro que vai finalizar. Então, quando o Pelé tocou, foram 10 passes que o Pelé deu até um atacante, um lateral, um meio-campista, não importa o jogador, que chutou e fez o gol. Isso é assistência. É quando você deixa realmente o jogador preparado para marcar o gol. Uma curiosidade, né, sobre o Pelé é que antes, né, como eu disse, antes do Pelé, o Brasil não tinha conquistado nenhuma Copa. Então a Copa iniciou em 1930, né, a ser disputada em um formato que é parecido com o formato atual, mas sob a tutela da FIFA, desde 1930, e a gente foi conquistar o primeiro título em 1958, jogando lá na Suécia. E o Brasil, o Pelé foi muito responsável por isso. Além de gols decisivos, tanto na final como em fases classificatórias, ele foi importante para poder ajudar, né, todo o time com seus passes decisivos. E não foi só em 1958, também foi em 1962 e em 1970. É por isso que o Pelé participou dos 3 primeiros títulos da história do Brasil. Alguns outros jogadores também disputaram 3 finais de Copa do Mundo, tá? Mas ele é o único que conquistou os 3 títulos. Chegou na final e foi campeão. Ah, e tem uma curiosidade nisso. Olha só que interessante. Até 1970, quando o Brasil foi tricampeão, a taça que era entregue para as seleções campeãs era a taça Jules Guimet, que leva o nome do realizador da Copa do Mundo, né? Jules Guimet. Jules Guimet tinha dito e dado uma entrevista que ele achava muito difícil uma seleção conquistar o título de campeão mundial 3 vezes. Por isso ele disse que a seleção que conquistasse o título 3 vezes primeiro ficaria com a taça no seu país, herdaria a taça para o seu país. Quando o Brasil ganhou em 1970, ele pôde trazer a Copa do Mundo para o Brasil. A taça veio para o Brasil. Anos depois, essa taça foi roubada, foi derretida, tem até filmes que relatam esse acontecimento, tem filmes de comédia que relatam esse acontecimento, mas ficou marcado na história do Brasil o fato de ter ganho a taça, ter trazido para o Brasil e ela ter desaparecido. Outros recordes que o Pelé também colecionou em 1958 foi o fato dele ser o primeiro jogador, o jogador mais jovem a marcar 3 gols numa mesma partida. Pelé fez isso contra a França na semifinal da competição. Outro fato histórico aí do Pelé, que também vale ser ressaltado, é que o Pelé marcou 12 gols em 14 jogos que disputou em campeonatos mundiais, tá? Isso é uma média de muito alta, né? Se você for pegar 12 dividido por 14, é quase uma média de 1 gol por jogo, beleza? Apenas o Kylian Mbappé, da França, tem uma média que se aproxima ao do Pelé. Contando com os jogos que ele fez na primeira fase dessa competição, ele fez 17 gols em 17 jogos de Mundial. Eu falei para vocês que o Pelé, ele tem um recorde, né, de ter conquistado 3 Copas do Mundo, né? Mas outro jogador brasileiro que tem um recorde de ter disputado 3 finais de Copa do Mundo consecutivamente foi o lateral Cafu. O Cafu ele ganhou 2 dessas 3 finais, mas ele disputou a final de 1994, 1998 e 2002. Em 94 ele ganhou junto com a seleção da Itália nos pênaltis, em 98 ele perdeu para a França e em 2002 ele também ganhou e nessa época ele era o capitão, foi ele que ergueu o troféu da Copa do Mundo, né? E ganharam da Alemanha por 2-0. O Cafu foi o jogador que disputou, né, 3 finais consecutivas, ganhando 2, né? E ele se juntou a um grupo de que tem mais de 20 jogadores, né, que disputaram e conquistaram 2 finais, 2 títulos de Copa do Mundo. Então, se o Pelé é o único jogador que tem 3, tem mais ou menos 20 jogadores que ganharam 2.
Entre os brasileiros, nós temos o Cafu, nós temos o Ronaldo, temos o Garrincha, Gilmar, Vavá, entre outros. E ainda falando do Brasil e dos brasileiros, se conquistar o título como jogador já é difícil, imagina conquistar o título como jogador e como técnico. Isso mesmo, isso foi feito por 3 pessoas apenas. Zagallo pelo Brasil, Franz Beckenbauer pela Alemanha e Didier Deschamps pela França são as únicas pessoas a conquistarem o título tanto como jogador como técnico. Inclusive, o Didier Deschamps, ele conquistou esse título, né? Se tornou a pessoa a conquistar o título como jogador e como técnico em 2018, quando a França foi campeã do mundo contra a Croácia. Beleza, né? Falamos sobre o nosso Rei Pelé e também passamos pelo Cafu, Ronaldo, Vavá, Zagallo, outros jogadores brasileiros e pessoas brasileiras que entraram na história da Copa do Mundo. Mas não são só os brasileiros que estão nos anais da Copa do Mundo. Não, não, não. Muito pelo contrário. Tem muitos outros países que também fazem parte dessa história com muito louvor. Um deles é a Argentina. Aqui no Brasil existe uma certa rivalidade entre Brasil e Argentina no futebol, né? Tem algumas pessoas que dizem até que essa rivalidade é meio que fabricada, né? Outras pessoas têm essa rivalidade por questões políticas, mas fato é, Brasil e Argentina são duas seleções que estão na história da Copa do Mundo. E 2 jogadores argentinos se tornaram grandes referências na Copa do Mundo, né? Na história da Copa do Mundo. Um deles está jogando atualmente, a gente já vai falar sobre ele. Mas outro que ficou marcado na história da Copa do Mundo foi Diego Armando Maradona. Para vocês terem ideia, Diego Armando Maradona disputou 4 Copas do Mundo. Foi a edição de 82, 86, 90 e 94, beleza? E Diego Armando Maradona foi campeão em 1986, quando foi inclusive eleito o melhor jogador da competição. Pode parecer pouco, né? Se a gente for pensar que ele disputou 4 campeonatos mundiais e conquistou apenas um. Pode parecer pouco para algumas pessoas e comparado com Pelé, realmente né? Mas é muita coisa, gente. Ainda mais porque o Diego Armando Maradona, em 1986, fez uma Copa do Mundo que entrou para a história tanto por aspectos positivos como por aspectos negativos. Uma das polêmicas, das maiores polêmicas da Copa do Mundo, né? É exatamente envolvendo o Maradona. O Maradona, ele fez um gol de mão contra a Inglaterra em uma disputa de mata-mata em 1986, vocês acreditam? Para os argentinos, esse gol de mão ficou batizado como La Mano de Dios. E sério, gente, o fanatismo argentino, ele consegue ser quase maior do que o fanatismo brasileiro. Talvez seja maior, porque lá na Argentina existem iglesias para o Diego Armando Maradona. Eu não estou falando bobagem, eu não estou brincando, existem igrejas mesmo. A galera considera ele Deus. É uma loucura. Mas voltando nesse jogo, numa partida apertada contra a Inglaterra, Diego Armando Maradona fez o seu melhor e o seu pior. Ele fez um gol que ele partiu com a bola desde o campo de defesa, ou seja, atravessou a linha do meio de campo e driblou todos os jogadores da Inglaterra para marcar um gol que entrou para a história. É tido como um gol antológico na história do futebol. Vários jogadores tentam replicar o que o Maradona fez, alguns conseguiram e quando repetem esse feito, todo mundo lembra do gol do Maradona. Esse gol foi um golaço contra a Inglaterra. Mas, em contrapartida, o outro gol que o Maradona marcou nessa partida veio depois de uma disputa de bola dentro da área que acabou sobrando. A bola respingou, ficou aérea e o Armando Maradona, que é pequenininho, do senhor Diego Armando, simplesmente pulou, saltou e tocou com a mão na bola para dentro da rede. Na época, o árbitro não viu e acabou validando o gol. Maradona acabou se tornando o principal jogador daquela seleção e levando a Argentina até o título de 86. Mas esse gol também ficou marcado como um erro crasso aí da arbitragem, né, em Copa do Mundo. Agora, né, um outro argentino que coleciona bem menos polêmica é o Lionel Messi. Né? O Lionel Messi
ele está vivendo a sua última Copa do Mundo em 2026. E Messi, ele foi muito questionado durante muitos anos na seleção, porque ele não conseguia replicar o grande futebol que o fez ser eleito o melhor do mundo 8 vezes, o que é um recorde para a modalidade no futebol masculino, né? E ele não conseguia replicar esse futebol, a qualidade desse futebol que jogava nos clubes dentro da seleção. E aí ele foi muito criticado. As coisas mudaram de figura quando o Scaloni se tornou técnico da seleção argentina e conseguiu dar liberdade para o Messi jogar. E desde então o Messi virou uma máquina. O Messi levou a Argentina até o título de campeão mundial na Copa passada, marcando 2 gols daquela final, né? Foi 3-3 e foi para pênalti. Messi foi responsável por 2 gols, Di Maria marcou o outro, numa final assim histórica, uma das melhores finais de Copa do Mundo assim da história, e acabou dando a Argentina. E agora, nessa edição, em 2026, o Messi já se tornou o maior artilheiro de Copas do Mundo da história. Até então, o recorde era de Klose, Miroslav Klose, um alemão que tinha 16 gols marcados. O Messi agora já está com 18 gols e deve marcar mais, viu? Quem também já passou o recorde do Miroslav Klose foi o Mbappé, o francês, que vem logo atrás do Messi. É mais um título individual na carreira do Messi. Nessa Copa, a Argentina marcou 5 gols nos 2 primeiros jogos. Os 5 foram marcados por Lionel Messi. E quantas Copas do Mundo o Messi precisou disputar para poder chegar nesse número de gols? Bem, em 2026, essa é a 6ª Copa do Mundo do Lionel Messi. Isso é um recorde também, galera. Até então, os jogadores que tinham mais participado de Copa do Mundo tinham participado de 5 edições. Messi, Cristiano Ronaldo, de Portugal, e o Guilherme Ochoa, do México, estão quebrando esse recorde na Copa de 2026. Estão chegando à sua 6ª Copa defendendo a seleção. São 20 anos defendendo a seleção e 20 anos sem sofrer lesão na véspera de Copa do Mundo para poder estar apto a disputar a Copa do Mundo. É muita coisa. Ah, vale lembrar, se nessa Copa Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e o Guilherme Ochoa estão batendo o recorde, chegando à sua 6ª edição de Copa do Mundo, outros jogadores estão também igualando ao recorde antigo e chegando à sua 5ª disputa de Copa do Mundo. São eles, Luka Modric, da Croácia, que foi um jogador responsável praticamente por eliminar o Brasil da última Copa, o meio-campista croata, e o outro é o Yuto Nagatomo, um lateral japonês que também está na sua 5ª Copa do Mundo. Ele jogou contra a Suécia, entrou em campo, então ficou válido aí, porque não adianta você só ser convocado, tem que estar em campo também. Então ele também ganhou o recorde, chegou ao recorde de 5 Copas do Mundo pela seleção japonesa. E eu vou falar para vocês o que significa isso dos recordes depois, tá? Porque a FIFA esse ano, na Copa de 2026, ela fez uma coisa nova, ela lançou uma novidade, que a gente vai falar no final do vídeo. Então, fica aqui para você não perder, tá bom? Até esse Mundial, o máximo de número de Copas do Mundo que um jogador tinha disputado era 5, né? Como eu tinha dito. E o recorde, ele era dividido por várias pessoas, tá bom? Na Alemanha, quem dividia esse recorde era Lothar Matthaus. No México, a gente tinha o Antônio Carvajal, Rafael Marques e o Andrés Guardado. E também na Itália, a gente tinha o Gianluigi Buffon. Esses eram jogadores que haviam disputado 5 Copas do Mundo, né? E tinham o recorde de serem os jogadores que mais jogaram Copa do Mundo. Parêntese aqui, tá bom, galera? O Uruguai, ele diz que o Muslera, né, que é o goleiro uruguaio, também disputou 5 Copas do Mundo. A FIFA não reconhece porque o Muslera foi convocado para a Copa de 2018 e o Uruguai foi eliminado na primeira fase, depois de 3 jogos, sendo reserva. Então, como ele não entrou em campo, a FIFA não considera que ele jogou 5 Copas do Mundo, mas de fato ele foi convocado para 5 Copas do Mundo, então ele também deveria estar aí nesse recorde. Ah, e por falar do Uruguai, né, eu acho que vale a pena a gente falar de um jogador que ficou para a história do Uruguai, que foi o Diego Forlán.
Diego Forlan foi responsável, o atacante Diego Forlan foi responsável pela última grande campanha da história da seleção celeste em mundiais, no ano de 2010. Olha só que interessante, galera. A cada mundial, uma nova bola é lançada. E essa bola conta com uma tecnologia diferente, então assim, ela tem aerodinâmica diferente, o processo interno dela é diferente, a costura é diferente. Eu não vou entender aí como é que a tecnologia evolui tanto para mudar uma bola, porque afinal de contas é só uma bola, né? Mas há muitas mudanças nas bolas a cada Copa do Mundo. Os jogadores reclamam muito das bolas, tá, gente? A cada Copa do Mundo sempre há uma mudança porque ela fica mais suscetível à velocidade com o vento, ela pode mudar de direção. Então, os jogadores eles estão sempre reclamando porque a bola fica mais difícil de conduzir, de dominar, de chutar, e o goleiro está sempre reclamando porque fica mais fácil do goleiro tomar gol. Se você for ver, em 2010, a Jabulani ela foi extremamente criticada. Jabulani é o nome da bola, tá, gente? Ela foi muito criticada, muito criticada. Se vocês procurarem no YouTube, né, gols da Copa do Mundo de 2010, você vai ver vários gols de fora da área que foi assim, gente, como é que pode o goleiro tomar um gol desse? Mas a bola ela estava vindo numa direção e de repente ela ia para totalmente diferente. E quem mais dominou a bola naquela competição foi o Diego Forlan, o atacante uruguaio. Ele fez inúmeros gols de fora da área, principalmente por entender como que a bola estava funcionando. Isso é muito interessante. Pelo menos para mim. Naquela Copa, o Forlan foi um dos artilheiros, marcando 5 gols. E ele ajudou a levar o Uruguai de novo para uma semifinal. O Uruguai terminou aquela competição na 4ª posição. Mas outro jogador que foi fundamental para ajudar o Uruguai a chegar naquela posição foi Luis Soares. O Luis Soares ele chegou a jogar até aqui no Brasil, no Grêmio, nesses últimos anos, tá? E ele, assim, entrou para a história do Mundial por 2 motivos. Primeiro, na Copa do Mundo da África, em 2010, ele entrou na história da Copa do Mundo por conta de ter defendido um gol. Isso mesmo, ele não é jogador de gol, tá, gente? Ele é atacante e ele defendeu um gol. Como ele fez isso? Vou contar essa história. Uruguai e Gana estavam jogando pelas quartas de final da Copa do Mundo. Ia ser pela primeira vez na história que um time africano poderia chegar na semifinal. Então, todo o continente africano estava muito em êxtase e aqui o estádio estava, assim, abarrotado de gente para empurrar o Gana contra o Uruguai, para que Gana fosse para a semifinal. Eles estavam empatando até os últimos minutos da prorrogação por 1-1, até que, em uma falta, o jogador de Gana jogou a bola para dentro da área e começou um bate-rebate, assim, ó, que você não dava para entender nada que estava acontecendo. Tava pá, tá, 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 sabe aquele negócio de fechar o olho e chutar e nananana. De repente, a bola sobrou no alto para o atacante ganês e não tinha mais goleiro. O goleiro do Uruguai já tinha saído, já estava fora do lance. Quando o atacante cabeceou, quem que estava em cima da linha para poder salvar? Luizito Soares. Luiz Soares defendeu a bola com a mão, que foi a única coisa que ele conseguiu fazer, salvou o gol, evitou o gol de Gana. Logicamente, ele foi expulso naquele jogo, mas ele acabou vendo lá do túnel para ir entrar nos vestiários o Asamoah Gyan perdendo o pênalti. Então, o jogador de Gana tinha um pênalti no último minuto da prorrogação para colocar a Gana na semifinal e acabou perdendo. Moral da história, o jogo foi para a competição de pênaltis e aí o Uruguai eliminou a seleção de Gana. Outra história polêmica que envolve Luis Soares envolve também uma mordida. Na Copa de 2014 aqui no Brasil, o Uruguai caiu num grupo muito difícil, que ficou conhecido como o Grupo da Morte. Costa Rica, Uruguai, Itália e Inglaterra. No último jogo, né, o Uruguai estava enfrentando a Itália e quem ganhasse passava e quem perdia estava fora da Copa do Mundo, porque a Costa Rica tinha surpreendido todo mundo e tinha ganho do Uruguai e da Itália nas 2 primeiras rodadas. Então a Costa Rica chegou já classificada na última rodada, empatando até com a Inglaterra aqui
em Belo Horizonte. O jogo lá na Arena das Dunas, em Natal, entre Itália e Uruguai, acabou com um gol de 1-0 para o Uruguai. Só que um lance polêmico que envolveu o Luizito Soares foi que em um escanteio, uma bola aérea dentro da área da Itália, o Soares foi lá e mordeu o zagueiro italiano. Mordeu, tá bom? Ele simplesmente deu uma mordida nas costas do jogador italiano, que caiu no chão se retorcendo e mostrando as marcas dos dentes para o árbitro. Esse cara era cabuloso. Mas assim, galera, uma coisa que é importante deixar claro, tá? A história da Copa do Mundo é como se fosse qualquer outra competição, tipo BBB, reality show, mundiais, olímpicos, disputa de dado, truco. Ou seja, ela não é contada apenas por jogadores que venceram. Ela também é contada por jogadores que acabaram perdendo. E alguns jogadores que perderam também marcaram um nome na história, mesmo sem ter levado nenhum título, tá bom? Um deles é o Johan Cruyff, da Holanda. A Holanda nunca foi campeã mundial, só que a Holanda ela mudou a história do futebol com um conceito chamado futebol total. Aí eu vou precisar que vocês recordem de alguns episódios anteriores que a gente conversou, né, sobre padrão tático. Lembra que eu expliquei quais eram as posições, o zagueiro, o meio-campista, o atacante? Eu tinha ali um quadrinho e eu coloquei exatamente cada uma das posições. Eu vou fazer vocês relembrarem, ó. Era isso daqui, ó. Pam! Lembrou? Naquele episódio eu falei para você como é que funcionava essas posições e todos esses esquemas táticos, como é que os atacantes rodavam o campo, como é que eles circulavam, né? A filosofia do futebol total era interessante porque ela tinha como marca que nenhum jogador tinha posição fixa. Então a Holanda ela entrou em campo fazendo realmente uma troca de posições entre os jogadores. Então, você não era necessariamente zagueiro, você não era necessariamente meio-campista ou atacante. Você era tudo. É meio que acúmulo de funções mesmo, tá, gente? E era assim que funcionava. O futebol total, ele tinha como uma proposta, né? Tinha como proposta que você ocupasse todo o gramado e você pudesse fazer trocas de posições. Isso deixava todos os adversários muito confusos e fez com que a Holanda conquistasse grandes vitórias e chegasse em duas finais, em 4 e em 78. A Holanda acabou perdendo ambas as finais, para a Argentina e para a Alemanha. Mas, mesmo derrotada, ela se tornou uma marca e ela recebeu um apelido de carrossel holandês por conta desse esquema de jogo. E o principal jogador desse carrossel holandês era o Johan Cruyff. Interessante porque a história da Copa do Mundo ela é interessante porque os times, quando eles chegam para disputar uma Copa do Mundo, eles tentam propor formatos diferentes de pensar o futebol, estruturas diferentes de táticas. Então, muitos times, muitas seleções mudaram a história do futebol, fazendo com que o futebol seja lido de maneira diferente. Isso foi o exemplo da Holanda lá em 1974 e 78, com o futebol total. Mas se a gente pegar uma seleção que foi campeã mais recente e que também propôs um novo esquema de futebol, foi em 2010 com a Espanha, com o que eles chamam de tic-tac. O que é o tic-tac? O tic-tac ele consistia basicamente em você ter a posse da bola e não deixar o seu amiguinho pegar. Era como se você fosse o dono da bola, sabe? Tipo assim, vai acabar o jogo? Você fala assim, não, então vou embora porque acabou o jogo, porque eu não quero jogar, ou porque minha mãe me chamou, acabou a partida de todo mundo, ninguém mais pode se divertir porque o dono da bola foi embora. A Espanha, ela tinha como filosofia o toque de bola. E esse toque de bola, ele concentrava a posse. Então, a gente tinha que ter a bola para poder ficar tocando. E a gente vai ficar tocando a bola até o adversário abrir algum espaço e um dos meus jogadores penetrar para poder fazer o gol. Essa filosofia do tic-tac, ela teve dois jogadores como um grande destaque, que foi o Xavi Hernández e o André Iniesta, que eram meio-campistas, não só da seleção espanhola, mas também do Barcelona.
E essa filosofia também veio do Barcelona, tá? Da categoria de base do Barcelona. Ela é implementada na categoria de base do Barcelona há anos e acabou chegando até a seleção. É por isso que quando a seleção espanhola perde ou não consegue ganhar de um adversário, eles viram e falam assim: ah, mas também não jogaram bola, porque eles acham que o único jeito de jogar bola no mundo é o jeito deles. Assim, tem uma Copa do Mundo só, sabe? Conquistada em 2010, baixa a bola, cara. Na França, a gente tem dois jogadores que a gente precisa destacar. O primeiro dele é Zinedine Zidane. Zinedine Zidane tem origem argelina, mas disputou a Copa do Mundo pela a França em 1998, foi campeão. E assim, se o Brasil não era campeão até o Pelé aparecer, né? A França não era campeã até o Zinedine Zidane aparecer. Zinedine Zidane foi eleito o melhor jogador do mundo e foi fundamental para que a França fosse campeã. Ele simplesmente controlou o meio de campo. E se você for procurar Brasil contra a França na Copa de 1998 e na Copa de 2006, você vai entender como que o Zidane simplesmente acabava com a seleção brasileira. Acabava com a seleção brasileira. O cara era muito forte, dominador, técnico, habilidoso e o careca dominava. Outro craque que está marcando a história dele pela seleção francesa é o Kylian Mbappé. Nessa Copa do Mundo, ele marcou 2 gols na estreia contra o Senegal e depois repetiu a dose com mais 2 gols contra o Iraque e fechou a primeira fase com 4 gols. Isso já levou ele a bater o recorde do Miroslav Klose com o maior número de gols marcados em Copa do Mundo. E assim, o Kylian Mbappé está chegando na sua 3ª Copa do Mundo. Então, assim, tem muita coisa para ele fazer ainda. Ele é muito jovem. E assim, né, em 3 Copas do Mundo disputadas, o Mbappé já ganhou uma, né, que foi o principal jogador da final, inclusive, e chegou no vice-campeonato na segunda, em que ele fez 3 gols na final. Então, assim, marcar 3 gols na final, meu filho, é para poucos. A gente falou dos principais atacantes, né? Então a gente precisa falar também da defesa e da zaga, né? Do goleiro e do zagueiro, não é mesmo? Fábio Cannavaro, por exemplo, ele conseguiu uma proeza. Ele é zagueiro e ele foi o único zagueiro em toda a história a ser o melhor jogador da Copa do Mundo e também a ser eleito como melhor do mundo lá em 2006. Isso porque ele passou praticamente a Copa inteira sem levar cartão amarelo e sem fazer falta, com o maior número de desarme, e assim, ele foi muito poderoso naquela fase, tá? Naquela Copa. Em 2006, realmente o Fábio Cannavaro foi cabuloso. E uma curiosidade, ele voltou para a Copa do Mundo 20 anos depois. Isso mesmo, ele está disputando a Copa do Mundo de 2026. Na verdade, ele disputou, né? Ele disputou como técnico da seleção do Uzbequistão, que fez a estreia, né, nessa Copa do Mundo, já eliminado, no grupo de Colômbia, Portugal e República Democrática do Congo. E se a gente vai falar de goleiros, a gente precisa falar de Lev Yashin. Ele ficou conhecido como Aranha Negra e ele foi o goleiro da URSS. Ele participou de 3 Copas do Mundo, 1958, 1962 e 1966. E ele também esteve no banco na Copa de 1970, tá? O grande curioso dele é que ele disputou 12 jogos, né, 12 partidas em Copas do Mundo e acumulou 4 jogos sem sofrer nenhum gol. Ele recebeu o apelido de Aranha Mística, né, por conta da Aranha Negra, perdão, por conta dos seus reflexos rápidos e por conta da agilidade. Ele realmente entrou para a história como um dos principais goleiros da Copa do Mundo. Outro goleiro que marcou o seu nome na história foi o Gordon Banks. Ele foi o principal jogador da Copa de 1970 pela Inglaterra em um jogo contra o Brasil, quando ele fez o que ficou chamado como a defesa do século em uma cabeçada a queima-roupa do Pelé. Ele simplesmente parou Pelé. Tá que no final das contas o Brasil acabou ganhando de 1-0 e a Inglaterra foi eliminada, mas ele parou Pelé durante algum tempo. Outros goleiros que também marcaram o seu nome na Copa do Mundo foi o Gianluigi Buffon, da Itália, que disputou 5 Copas do Mundo, e o Manuel Neuer, que também chegou a bater o recorde com 5 Copas do Mundo disputadas agora em 2026
pela Alemanha. Ele também foi campeão mundial em 2014 pela Alemanha. Outro goleiro que você vai lembrar, provavelmente, se você estava vivo ou se você tem saudades do Brasil sendo campeão, é Tafarel, que ficou marcado na história por ser o goleiro que responsável por ter dado o título ao Brasil na primeira disputa de pênaltis em finais da história da Copa do Mundo. Vai que é tua, Tafarel! Quem não lembra, né? Mas agora, né, na Copa de 2026, outros dois goleiros também marcaram o nome na sua história para poder mostrar que a Copa do Mundo ela não para e todo mundo tem a sua oportunidade. O Vozinha, de Cabo Verde, foi responsável por parar o ataque da Espanha na estreia da Copa do Mundo de 2026 para a seleção espanhola. Era considerado que a seleção espanhola iria passar o carro em cima do Cabo Verde, mas a verdade mesmo foi que o Vozinha simplesmente parou o ataque e acabou levando um empate de 0-0 para a sua seleção. Foi o primeiro ponto conquistado na história de Copas do Mundo da seleção estreante cabo-verdiana. Outro goleiro que também marcou o nome na sua história foi Eloy Room, de Curaçao. Por quê? Porque ele se tornou o goleiro que mais fez defesas em um jogo de 90 minutos. Se a gente for considerar só os 90 minutos, né, já que jogos de Copa do Mundo podem ter prorrogação de mais 30, né, no mata-mata, então se a gente considerar só os 90 minutos, Eloy Room foi o goleiro que mais fez defesas na história no confronto contra o Equador pela segunda rodada do seu grupo. O jogo acabou 0-0 e ele fez 15 defesas. Tanto o Vozinha quanto o Room, eles marcaram também o fato de que suas seleções estreantes em Copas do Mundo ganharam o primeiro ponto em Copa do Mundo. Estrear em Copa do Mundo é sempre difícil, né? Conseguir chegar até a Copa do Mundo. Marcar ponto é ainda mais difícil. O Iraque, por exemplo, está se despedindo da sua segunda Copa do Mundo sem ter nenhum ponto na história. Assim, existem muitas outras seleções, muitos outros jogadores que também marcaram o nome, mas eu queria chamar a atenção do Frank Beckenbauer. Frank Beckenbauer é um zagueiro alemão. Ele é um dos poucos a terem o título de jogador e de técnico, né? Conquistar o título de campeão mundial como jogador e como técnico. E ele era conhecido por conta da sua elegância na defesa. Mas teve um jogo histórico contra a Itália em que ele simplesmente deslocou a clavícula. E a Alemanha já tinha feito todas as substituições. O que ele fez? Ele colocou uma tipóia e voltou para o jogo. A Alemanha acabou perdendo por 4-3, assim, não adiantou muito, mas todo mundo ficou falando, caraca, esse cara é brabo, hein? Algumas seleções que disputaram Copa do Mundo e nunca conquistaram nenhum ponto, né, foram embora sem ponto nenhum, são Honduras, Bolívia, El Salvador, Angola, Togo, Emirados Árabes Unidos e Jamaica. Essas são seleções que disputaram Copas do Mundo e não pontuaram. Nessa Copa do Mundo, algumas também disputaram pela segunda vez ou foram estreantes e não pontuaram, que é o caso, por exemplo, do Iraque e do Haiti, que já jogaram outra Copa do Mundo, mas não pontuaram nem lá e nem nessa competição. Outras seleções conseguiram marcar os seus primeiros pontos em Copa do Mundo, né? É o caso do Catar, por exemplo, que disputou a primeira Copa em 2022, quando sediou a competição, e agora conseguiu marcar o seu primeiro ponto ao empatar com a Suíça na estreia, em 1-1. Foi o primeiro ponto, foi o único ponto que o Catar conquistou, mas foi seu primeiro ponto. Outra seleção, né, e aí é uma seleção que está sediando a Copa do Mundo, o Canadá, ele nunca tinha vencido, nunca tinha pontuado, nunca tinham ganho um jogo em Copa do Mundo. E nessa Copa do Mundo, eles simplesmente estrearam pontuando contra a Bósnia, no empate de 1-1, e depois goleando o Catar por 6-0. Foi a primeira vitória da história do Canadá em competições de mundiais. Acabaram perdendo, né, para a Suíça na terceira rodada e vão, né, enfrentar a África do Sul aí no mata-mata, né? Provavelmente esse jogo já vai ter acontecido quando esse episódio sair. Uma lista também de seleções que estão disputando a Copa do Mundo de 2026 e que nunca ganhou, né, nunca teve nenhuma vitória, né, são Nova Zelândia, Haiti e Panamá, que não são estreantes nessa competição, e também os estreantes Jordânia, Uzbequistão. E a República Democrática do Congo também, que não é estreante. Acontece que a República Democrática do Congo havia disputado outra Copa do Mundo
com o seu antigo nome, que era Zaire. E agora retornou como República Democrática do Congo. Tá, esse episódio vai ao ar logo depois, né, desses clubes, dessas seleções terem entrado em campo novamente pela última rodada da sua fase de grupos. Então pode ser que algum deles tenham sim ganho o seu jogo, pode ser até que algum deles tenham passado para o mata-mata. A minha grande aposta é a República Democrática do Congo, que eu acredito que vai estar no mata-mata. Será que eu acertei? Vamos ver. Outra curiosidade bem interessante também aconteceu em 1938 com a Indonésia. Na época, a Indonésia era conhecida como Índias Orientais Holandesas, tá? E naquele formato de competição era meio que mata-mata desde o início, né? E a Indonésia ela fez apenas uma partida, perdendo por 6-0 para a Hungria e já foi de volta para casa. Atravessou o mundo, chegou, perdeu e foi embora. Chato. Beleza, galera. Essas são as curiosidades das seleções. E lembra que lá atrás eu falei para vocês que tinha uma novidade que a FIFA fez para 2026? Agora a gente vai falar sobre elas. A FIFA, ela aprendeu algumas coisas observando outras modalidades, outros esportes e trouxe algumas novidades para essa Copa de 2026. Uma dessas grandes novidades são os patches, que são uns emblemas que estão nos uniformes das seleções, né? Esses patches muitas vezes foram usados logo no jogo de estreia, tá? E são alguns diferentes, tá? Para as seleções. Cada jogador, na verdade, tem um patch diferente. Aqueles patches, aqueles jogadores que disputaram 5 Copas do Mundo ou mais, contando com a Copa de 2026, recebeu um emblema de jogador lendário, que fica aqui na manga, tá? Então, Messi, o Nagatomo, o Michel Neuer, o Manuel Neuer, perdão, o Cristiano Ronaldo, o Guilherme Ochoa, todos eles que estão, né, superando a quinta Copa do Mundo, no caso do Messi, Cristiano Ronaldo e do Ochoa, receberam esse emblema de jogadores lendários, tá bom? Outros jogadores também que receberam o emblema aqui são os jogadores estreantes, que estão fazendo sua primeira Copa do Mundo. Todos eles jogaram o primeiro jogo apenas com esse embleminha de jogador estreante. A ideia da FIFA é meio que pegar esses uniformes, depois vender, então é um negócio, né? É só uma maneira de você comercializar e negociar mais, gerar mais valor para o seu produto, que é o futebol. A FIFA só pensa nisso. E também tem um distintivo, né, um patch especial para aqueles jogadores que foram os artilheiros das Copas anteriores, que já foram artilheiros de Copas anteriores e estão disputando essa Copa. Então, os chuteiras de ouro de Copas anteriores e que estão disputando essa Copa também vai receber um distintivo. É o caso do Mbappé, é o caso do Harry Kane, da Inglaterra, tá? Eles também estão com esse distintivo. E o goleiro também vai receber um luva de ouro, que é o goleiro que foi eleito como o melhor goleiro da competição. Ele também vai estar com esse petzinho. É o caso do Dibu Martínez, da Argentina, e do Thibaut Courtois, da Bélgica. É isso, galera. Agora vocês sabem mais sobre essas divas, esses divos que desfilaram os seus talentos no tapete verde em outras edições da Copa do Mundo e também nessa Copa do Mundo. Quais são os principais recordes, as principais curiosidades, os principais nomes, e você vai reconhecer agora eles, né? Muito provavelmente quando vê-los em matérias, reportagens por aí. Foi um prazer e a gente volta até a semana que vem.